Estamos iniciando mais um programa Viva Voz Saúde, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2026, é o nosso primeiro programa do mês. Esse é o mês que eu mencionei no sábado passado, é o mês que eu adoro, que é o mês do Carnaval, né? Semana que vem nós não teremos programa porque a gente tem muito receio, né, de no sábado de Carnaval a gente trazer um convidado aqui, às vezes o convidado fica preso aí no meio dos blocos da cidade, então eu e o Geraldo optamos já há alguns anos para não fazer o programa de sábado de Carnaval. É uma das raras datas que a gente não trabalha aqui na rádio. Hoje eu estou tendo um grande prazer de bater um papo com uma pediatra e ebiatra e educadora parental. Depois ela vai explicar todas essas pernas das atividades dela, que é a Cecília Retumba. Eu conheci Cecília num evento na Alerj, né, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e nesse dia eu a convidei, já deixamos fechados para ela vir aqui ao programa. Depois ela pode até comentar também esse evento lá na Alerj foi referência ao suicídio. E esse evento levou muita gente, inclusive muitas organizações, muitas ONGs, de jovens, liderados por jovens, porque a questão do suicídio não é uma questão só do adulto, ao contrário, né? Então, o tema do programa é sobre a adolescência e particularmente sobre a ebiatria, que é uma especialidade, para mim, eu diria que é relativamente nova, né, Cecília? Então, a gente vai conversar sobre a ebiatria, que eu fiz uma pesquisa e descobri que é um nome grego, né, que faz referência à deusa da juventude, né, que é a Hebe. Perfeito. Iatria é cura, tratamento. Então, ebiatria é como se fosse o tratamento, a cura do jovem. Mas ela vai explicar a origem dessa especialidade, que definitivamente não existia na minha época de formação médica. Mas, Cecília, é um prazer ter você aqui. Espero que não seja a última vez. Você tem uma bagagem muito grande e vai ter muito para contribuir com a gente, e comigo, com o Geraldo, e com nossos ouvintes, né? Boa tarde, obrigada. Eu que agradeço estar aqui, Alexandre, Geraldo. Muito obrigada por esse convite. Isso, para mim é a primeira vez que eu estou trazendo essa especialidade. Nós já até conversamos algumas coisas sobre a adolescência com alguns educadores, né? Falamos basicamente sobre a iniciação no fumo e o protagonismo juvenil, que é uma coisa que eu dou um valor extraordinário e me sinto, às vezes, ainda um pouco frustrado por ver que em outros países isso avançou muito. Há movimentos de jovens extremamente poderosos, sobretudo na minha área de enfrentamento do tabaco, e eu sinto que a gente aqui ainda não dá o valor que poderia, né? Mas então fala um pouquinho, Cecília, dessa especialidade, a ebiatria. Então, a ebiatria, né, é a medicina do adolescente. A gente é uma especialização, hoje em dia, de quem faz pediatria. Ela surgiu nos anos 70, né, nos Estados Unidos. Depois, no final dos anos 70, ela veio para o Brasil, né? Tem a doutora Evelyn Elzenstein, tem a doutora Olga, algumas precursoras da medicina do adolescente aqui no Brasil. Serviços no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia. E fazia quem queria, quem gostava de adolescente. Então, o clínico geral poderia fazer medicina de adolescente, assim como os pediatras poderiam fazer medicina de adolescente.
mas no ano de 2003, se eu não me engano, que ela virou especialização do pediatra, né? Então, o pediatra, ele é aquele profissional que acompanha de zero, do nascimento até a idade adulta, né? Sendo que a adolescência, ela pela Organização Mundial de Saúde, ela é de 10 a 20 anos, e pelo ECA, né, nosso Estatuto da Criança e Adolescente, é de 12 a 18 anos. Então, a partir dos 10, 12 anos, o pediatra, às vezes, que não se sente à vontade de continuar acompanhando um corpo que cresce, que menstrua, que tem barba, bigode, aí, às vezes, eles já mandam pra gente, né? Nós somos especialistas em adolescente, médico de adolescente, e a gente acompanha até a idade adulta. Às vezes, até 20. Hoje em dia, a gente engloba alguns pacientes até 24, porque é a juventude, né? Então, aquela transição mesmo da saída de casa, da saída do colégio, entrada na faculdade. Então, eu, particularmente, atendo até 20, alguns até 24, mas outro dia uma de 30 já me mandou mensagem. Cecília, me ajuda. De 30? Os eternos jovens, né, que eu falo. Jovem. Exatamente. Porque o que você percebe de... Você que também é pediatra, né? Quais são os principais fenômenos que ocorrem quando uma criança vira adolescente? E você que acompanha os dois momentos, o que chama atenção? Então, basicamente, a parte física, temos muitas mudanças, né? Então, um corpo mesmo que vai crescer, ele sai de um corpo infantil e até ele atingir um corpo de adulto, ele passa por transformações biológicas, tanto da parte física mesmo, de musculatura, crescimento dos órgãos, estirão do crescimento, que é a fase que a gente ganha a maior altura possível, né? Depois dos bebês, a gente tem a maior velocidade do crescimento. Então, isso traz repercussão no esqueleto, na coluna, no joelho. Temos algumas coisas específicas dessa fase. A parte de maturação sexual, né, dos órgãos sexuais, então do útero, dos ovários, dos testículos, assim como todos os caracteres secundários sexuais, que é o quê? Pelo, seios, a parte da genitália masculina, genitália feminina e toda a sua modificação. Além disso, a coisa principal, o cérebro, né? O cérebro do adolescente, ele está explodindo de neurônios, de conexões, é uma fase mágica da gente. Então, a gente tem aquele cérebro de criança que está evoluindo cada vez, querendo saber mais as coisas, aprender, e isso continua na adolescência. O cérebro, ele amadurece aos 24 anos, por volta de 24, 25. Então, até lá, a gente tem todas essas mudanças. Antigamente, se falava da parte psicológica vir muito das mudanças hormonais. A gente sabe que os hormônios influenciam, mas hoje em dia a gente sabe que a maioria das mudanças de sentimento, né, de pensamentos, de atitudes diante da vida, impulsividade, o se achar acima do bem e do mal, forte, né, que nada vai de mal acontecer comigo, isso vem do cérebro do adolescente, que é muito importante dentro da nossa, quando a gente estuda desenvolvimento humano, a gente ter esse cérebro ainda imaturo para a gente conseguir ir para a vida. Se a gente não tivesse esse cérebro imaturo, lá na época dos homens da caverna, ninguém ia sair da caverna para caçar o leão. Quem se considerava forte já fisicamente e sem medo do leão, não pensava nos riscos tanto como os adultos pensam, não iam enfrentar o leão fora da caverna. Então, era muito importante para a nossa espécie continuar a gente ter essa fase da adolescência. Então, eu acho que é uma fase bela, linda e cheia de potencial. E quando você como é pediatra e ebiatra, você então os seus pacientes continuam com você, né, ao mudarem de fase de vida. Há outros pediatras que nessa fase você mencionou que preferem passar o caso para um especialista, um ebiatra. O que você acha que não é que gere medo, né, ou insegurança? O que você acha que faz com que um pediatra diga, não, eu não gosto de tratar de adolescente? Quais são as características que podem incomodar um pediatra? Então, não sei se é incômodo, mas a pediatria, ela é uma clínica geral, né? Ela é uma clínica médica. Então, a gente tem, por exemplo, o neonatologista, que é o que estuda o recém-nascido. Sim. Todos os pediatras passam pela maternidade, sabem fazer uma sala de parto, né? Acolher um recém-nascido, mas tem algumas
especificações. Especificidades. Tá, obrigada. Eu estou no climatério, a cabeça da gente vai falhando. Especificidades que são exatamente de quem se aprofundou nessa fase da vida. Então, na adolescência, a gente tem alguns desafios que surgem, principalmente quando os pais não conseguem mais olhar o filho e falar, poxa, não estou reconhecendo meu filho, ele era tão tranquilo e agora está me desafiando e agora está me respondendo. Então, a gente trazer para esses pais que aquilo é natural, a gente entender sobre a mudança do cérebro e do desenvolvimento, isso assusta alguns pediatras, porque por mais que eles tenham passado na sua formação na medicina de adolescente, alguns serviços não passam, infelizmente, porque a gente não tem medicina de adolescente também em todos os lugares. Mas aqui no Rio de Janeiro, né, da onde a gente fala, a UERJ, que tem o Núcleo de Estudo de Saúde dos Adolescentes, que é a UNESA, onde eu fiz a minha especialidade, é um dos poucos lugares no país que tem residência médica em adolescentes. Chama-se NESA. NESA. E muitas faculdades aqui no Rio rodam adolescente lá. Então, você faz formação em outro lugar, em outro hospital universitário, mas você roda adolescente aqui. E aí você consegue conhecer um pouquinho, mas o pouco que você roda não é a especialidade inteira, né? Então, acho que o medo deles eu acho que o principal desafio é a mudança do comportamento. O pessoal chama, brincando, de aborrecente, né? Ou aborrecência. Exato, e eu não gosto muito, eu chamo de angiolescência. Angiolescência? Gostei dessa angiolescência. Mas existe um transtorno, né, em medicina chamado TOD, né? É o opositor desafiador. Parece que nessa fase também da adolescência, é quase como se todo mundo tivesse TOD, né? Pois é. É um nome que eu, como educadora parental, eu questiono bastante o TOD, né? Isso é o que eu ia perguntar a você, não o TOD, mas você prossiga no TOD, mas eu queria falar desse outro seu lado, que eu vi que estava no seu currículo, de educadora parental, que isso também não é da minha época. O que é ser uma educadora parental? Então, educação parental é até uma profissão nova. Na verdade, é estudo do ser humano e da onde ele vem. Então, a criança, não adianta eu tratar só a criança, eu tenho que tratar. Eu falo que não adianta eu tratar o peixe, eu tenho que tratar o aquário onde aquele peixe está. Então, eu tenho que olhar onde que ele está, em que família que ele pertence, em que colégio que ele estuda, como estão suas relações de amizade. Isso na pediatria é essencial. Então, muitos desafios que nós pediatras pegamos não são desafios que a gente vê na medicina. A febre, você vai lá, dá um remédio tal, pede o exame tal e pronto. Né? Mas os desafios de uma família... eles, hoje em dia, a gente tem ciência que embasa a educação. Então, quando uma família chega num pediatra ou num ebiatra e fala, na minha casa está acontecendo esse tipo de comportamento. Antigamente, os médicos, acima do bem e do mal, aqueles médicos antigamente, eles davam o que eles aprenderam, né? O que vinha na família deles. Tem que botar de castigo, tem que fazer isso, tem que bater, né? Antigamente era assim. Hoje em dia, a gente já tem ciência de uns 5, 7 anos para cá, a ciência do neurodesenvolvimento, e o educador parental, ele estuda muito isso. Então, ele fala, olha, o desfraude não é por aqui, é por ali. Então, cada criança tem uma reação. Então, uma criança que está muito agressiva, a gente primeiro tem que olhar o que ele está fazendo. Todo mundo nasce bom e empático. Esse negócio que a gente nascia ruim e que os pais tinham que ir consertando a gente, é um pensamento antigo, arcaico. Então, hoje em dia, a gente sabe que os filhotes nascem bons. E aí, através do meio, ele pode se modificar. Raros os casos mesmo que alguma ciência coloca como alguém que nasce psicopata e tudo. Né? Até o caso do cachorro-orelha, a gente trabalhou muito na educação parental, da onde esses meninos estavam vindo. Claro que, né, é um outro assunto. Mas a educação parental é isso, é você conseguir ajudar os desafios que aparecem na família e na criação de filhos, embasado em ciência. E em parte, o que você já tinha comentado, de que os pais, às vezes, se surpreendem com a mudança dos filhos, e muitos podem não saber lidar com essas mudanças mesmo, né? Porque, às vezes, o sujeito foi criado de uma forma, o pai, né, ou a mãe foi criado de uma forma, às vezes, rígida. E aí você pega um filho que passa a enfrentá-lo, aquilo para ele pode não bater direito, né? É perfeito. Então, uma pessoa que não tinha espaço para contestar o pai, quando você pega um filho que está te contestando, você fala, uau,
Aí ele vai ou querer vencer pela autoridade, né? E bater e botar de castigo. Ou ele vai ser aquele pai, eu não sei enfrentar, e vai ser o pai permissivo. Então, a gente já sabe que nem autoritário, nem permissivo é a criação ideal. É o meio do caminho. Agora, como fazer isso? Como fazer isso? Então, E vocês... A gente tem, por exemplo, no meio dos alcoólicos, você tem o AA e você tem o Al-Anon, que são os que convivem com o apoio à família, né? Apoio à família. E várias outras coisas a gente nota que você tem um grupo específico para quem está vivendo a questão e um grupo para quem está ao lado, né? Uhum. No caso, assim, essa educação parental já ampliou a ponto de você, por exemplo, ter reuniões de grupos de pais e tal, e isso pela escola ou pela área da saúde, já existe isso, não? Então, o educador parental, ele tem como agir de várias formas. Então, desde se relacionando só com os pais, porque não é a criança que o educador parental trabalha, é com os pais, com a família. Mas também faz roda de conversa entre várias famílias, onde tem trocas. Então, na adolescência, é muito legal quando a gente cria um grupo de estudo junto, né? Então, o pai de um adolescente vê que na casa dele ele passa por uma dificuldade que o outro também passa na outra casa. É um dos benefícios do grupo, né? É maravilhoso. E aí você vê a troca, um dá força para o outro, né? Uhum. Tem trabalho de educação parental nas escolas. Hoje em dia, a gente está levando para dentro da justiça também, né? Porque a educação parental, ela, pela Organização Mundial de Saúde, ela é um dos marcos para diminuir a violência dentro da família. Então, uma família que passa por uma educação parental, a chance dela reproduzir a violência é menor. Pô, que interessante isso. Então, uma das nossas lutas, assim, pelo menos da minha, é tentar quebrar o ciclo de violência que a gente veio transgeracional. Uhum. Então, nós fomos educados com muita violência, o ser humano, nós que eu falo o ser humano, de várias gerações. E hoje em dia a gente já sabe que bater é errado, bater é crime, né? Inclusive, temos a lei aí agora, já tem a lei da palmada já há um tempo, depois a lei do Henri Borel, que é o do menino que morreu, que o padrasto matou ele com espancamento. Então, a gente está evoluindo. E esse ano passado, se eu não me engano, não sei se foi março passado ou retrasado, que o tempo passa tão rápido, saiu a lei da educação parental, da educação positiva mesmo, da gente conseguir fazer de um jeito a educação que a gente não trabalhe com violência dentro de casa. Isso já tem uma lei nesse sentido? Tem um projeto de lei. Um projeto de lei? Um projeto de lei. E aí é difícil, porque se eu fui criado na violência, como é que eu vou fazer se eu só conheci a violência? Só conheci meu pai falando que eu que mando e você obedece, né? Uhum. Como é que eu faço? Quando você estiver sustentando, você pode me enfrentar. Né? Enquanto você aqui a casa é eu minha, tiver eu que mando. Exato. bancando a casa, você me respeite. E não é, né? Não, o respeito é fundamental, né? Não é que seja errado. De baixo para cima. Isso, não é que esteja errado o pai dizer para o filho para ele respeitar, ele deve respeitá-lo mesmo. Com certeza. Mas o problema é o que está por trás dessa ideia de respeito, né? É acatar tudo que eu disser, isso é que é respeito, né? Ou ele também tem que ser respeitado. Então, a criança, ela só está criança, mas ela é um ser humano de igual valor e igual direito que um outro ser humano. Nós vamos tentar, nosso programa é longo, mas não é infinito, né? Então, às vezes, a gente acha que o programa é longo, mas chega no final e está correndo. Mas vamos tentar pegar todos os aspectos que forem possíveis a gente absorver nesse programa. Como eu mencionei que eu te conheci naquele evento sobre suicídio, você teve participação, você estava lá em cima na bancada, você foi um dos convidados do evento, uma das convidadas do evento, e você estava falando que o nosso cérebro só está formado lá completamente maduro com 24, 25 anos, quer dizer, não só a questão psíquica, mas a questão neurológica mesmo está em construção. Perfeito. A psíquica está em construção sempre, né? Enquanto a gente estiver vivo. Mas me fala um pouco desse fenômeno, que no último sábado desse mês, nós vamos fazer um programa com um psicólogo sobre suicídio, que será o 3º programa. Esse vai ser especificamente sobre o suicídio e o jovem. Mas você que vive a questão do adolescente, fala um pouquinho como é que está essa história de autoestima, de automutilação e do próprio suicídio nessa fase de idade. E o que você
percebe que leva a isso? Sofrimento, né? Sofrimento que leva eles a cometerem autolesão, né? Então, muita gente chama de automutilação, não estou te corrigindo, mas a mutilação, só para as pessoas saberem, é como se fosse o Van Gogh tirou a orelha, né? Então, aquilo tirou uma parte do corpo. Geralmente tem a ver com alguma crise psiquiátrica. A autolesão, ela geralmente não tem ideação suicida, autolesão não suicida. Ela quer acabar com o sofrimento de forma imediata. Então, tem estudos científicos que mostram que quando ele corta a pele, a nossa pele libera umas citocinas e uns anestésicos locais e, de certa forma, o cortar a pele dá um alívio pequeno, mas imediato, por uma dor que, na verdade, ele está dentro dele. Então, ele se corta para se autorregular. Ou, às vezes, arranca cabelo, arranca a sobrancelha, né? Para se autorregular. E isso é sintoma de sofrimento. O suicídio é um sofrimento extremo, eu acho, né? A gente passou por um momento muito importante, que foi a pandemia, né? Uns 5 anos, 6 anos atrás, já vai fazer. E Parece que foi ontem. Parece que foi ontem, porque foi tão marcante, né? Vai fazer 6 anos agora, mês que vem. Eu perdi 108 amigos, 108. Uau! E aí alguns diziam assim, não, você é da área da saúde. Mas a maioria desses amigos que eu perdi, e amigas, não eram da área da saúde, não. Eram amigos de bar, de clube, de praia, de infância. Uau! Enfim. Sinto muito. Mas vamos lá. Então, você estava falando que durante a pandemia... Teve uma piora grande das autolesões. Hoje em dia eu estou achando até que está indo, de certa forma, um pouco melhor do que foi na época da pandemia. Mas a gente sempre vê. Eu que trabalho com adolescente, eu vejo uma vez por mês, pelo menos. Antigamente era uma vez por semana, pelo menos. O sofrimento, assim, eu não sou psicóloga, mas eu estudo muito psicologia, porque eu acho que a gente, né, que trabalha com ser humano, a gente tem que estar toda hora se atualizando. Ele vem quando você está desencaixado em alguma coisa, né? O que eu vejo no adolescente? O adolescente, quando ele está saudável, ele é potência, né? Então, ele se expressa de 2 formas para o mundo, que eu falo. Uma é a vocação e a outra é a parte sexual. A vocação não necessariamente é profissão. É o que eu vim fazer no mundo, como eu posso deixar esse mundo melhor. Então, é uma coisa que eu amo fazer. Eu desenho, mas desenho muito. Eu faço esporte, faço muito. Eu vou ajudar a salvar o planeta. Eu vou para a praia de manhã limpar a praia. Ou vou lá fazer um abaixo-assinado para salvarem as árvores da minha pracinha. Eles são engajados. Essa é a vocação. E a sexualidade? A sexualidade não tem a ver com a atividade sexual. Tem a ver com o encontro com o outro. Então, é a outra forma como eles se expressam, é o encontro com o outro. Então, me encontro com o outro em formas de amigos, em formas de grupo, em forma de descobrir, né, fazer os ensaios amorosos que a gente fala para um dia ele ter, se quiser, né, um parceiro, uma parceira, se descobrir como ele se sente, quem ele é, de quem que ele gosta, o que ele gosta nos outros, o que as pessoas gostam nele. Quando alguma dessas coisas não está num caminho saudável, eu não estou encaixado num grupo, o que eu sei que eu sou não é valorizado pelos outros, né? Às vezes até a parte da sexualidade é um exemplo fácil de eu colocar. Então, um adolescente que se descobre, por exemplo, homossexual, se dependendo da família que ele está, ele fala, eu sou uma pessoa errada, né? E o independente não, ele é aceito, tudo bem. Quem se acha errado já por ser quem ele é, aquilo ele dá um bug na cabeça. E aí aquele é um sofrimento muito grande, né? Então, você vê muitos aparecem por esse motivo. Mas é sofrimento. Quando ele não está encaixado, quando ele não vê alguém para fazer aquela parceria, que seja um pai, uma mãe ou um grupo, eles sofrem. Naquele evento que nós fomos na Alerj, se não me engano, foi o depoimento de uma moça em que parte desse sofrimento era gerado na escola, né? Por colegas de... Bullying, né? O bullying. E o bullying a gente sabe que tem uma relação forte com o suicídio, né? Como é que você vê isso? Quando você quando você lida com adolescentes, a gente sempre tende a dar um pouco mais de atenção à vítima, por exemplo, do bullying. E eu comentei isso com o psicólogo, o Jacques Bezerra, que é o que eu mencionei aqui,
que eu tendo, não sei porquê na minha natureza, eu tendo a ficar preocupado com o cara que faz o bullying. Pratica, né? Porque ele me parece que está com mais problemas do que a outra pessoa. Porque a outra pessoa, às vezes, tem algo que ela não gosta em si, vamos dizer, ela pode estar acima do peso, ou pode ser obesa, mórbida até. Mas isso não é uma coisa que ela deva se culpar, né? Mas quando o outro vai nesse ponto que sabe que a pessoa não gosta e a partir dali rotula e menciona e faz piada, ele está mais comprometido, né? Sim. O que você, pela sua experiência, como é que você lida com o cara que pratica o bullying? Quer dizer, o que faz ele fazer maldade com o outro, entre aspas? Então, no bullying a gente tem quem pratica, quem sofre e quem assiste, né? Aí tem quem assiste Tem quem também. assiste. Porque se ninguém está assistindo e dando muito valor, às vezes aquele bullying nem ele vai para frente. Uhum. As escolas hoje em dia, elas têm muitas já campanhas contra bullying, né? E protocolos que fazer dentro da escola. Nós, pediatras, a gente trabalha em parceria com saúde escolar nessa parte também. Quem sofre bullying, às vezes já sofre, às vezes, dentro de casa. E quem pratica também sofre bullying muitas vezes. Bullying, que eu digo, violência. Então, um pai que é agressivo e tudo, ele vai repetir isso em alguém. Ele vai pegar aquela agressividade, aquilo vai reverberar em um outro lugar, que no caso é na escola. Sim. Então, às vezes, ele sofre de um irmão, de alguma coisa, e ele vai, aquela raiva dele, ele explode. Às vezes, não é nem diretamente. Ele tem que sofrer de alguém, porque a minha família está aqui na paz, por que meu filho está fazendo essa maldade? Da onde ele está pegando isso, né? Hoje em dia, a gente sabe que a influência não é só dentro de casa. A gente tem as telas e vários grupos de ódio por aí, então, que às vezes ele se infiltra. Mas a gente tem que trabalhar com quem está praticando. Da onde está vindo aquela raiva dele, da onde está vindo aquele sentimento de ter que inferiorizar alguém. E quando a gente tem uma frase até que é o bullying começa em casa, as pessoas ficam assim, como assim? Se aquela criança, então, acima do peso, se ela em casa, a mãe já está, você está gorda, hein? Para de comer que você está gordo. Não, aquela mãe está lá, inferiorizando aquele filho de certa forma, por mais que seja disfarçado de carinho e preocupação. Aquela criança já se acha inadequada com peso. Quando alguém do lado de fora, né, na escola, fala a mesma coisa para ela, se a minha mãe já me chama de gordinha, o outro está me chamando, eu sou mesmo, né? Então eu vou ficar calada. Ela não consegue reagir. Então, para quem sofre, a gente tem que aumentar essa autoestima, ajudar nesse cabelo, né? Meu cabelo. Vamos ajeitar esse cabelo, que esse cabelo é ruim. Vamos ajeitar esse cabelo, que esse cabelo é ruim. Se ele escuta isso até dentro de casa, quando alguém do lado de fora fala que o cabelo é ruim, pronto, eu já falei. Ele já é a vítima do bullying, pronta para receber o bullying. E o agressor, muitas vezes, sofre ou porque não está bem nos estudos, ou porque ele é inferiorizado em algum outro lugar que ele quer repetir aquele padrão. Que é como se fosse o escape dele, né? Exato. Nesse lugar aqui eu sou ruim, mas aqui eu sou o bom, né? Eu sou o que sacaneia o outro, né? E isso é visto às vezes como um poder, né? Na repetição, por exemplo, do abuso sexual é isso também. Então, uma criança que foi abusada, ela tende a ser uma adolescente que abusa. Né? Então, da onde ele aprende? Que provavelmente ele foi abusado e ele vai abusar, e isso vira um ciclo. E esse terceiro personagem que você disse, tem o que sofre, o que pratica e o que assiste. O que é esse que assiste? O que assiste são os outros, porque se alguma pessoa naquele cenário gritar, opa, para com isso, puf, você já acaba com aquele cenário. Né? Não, vou te enfrentar. Ele já acaba com aquele cenário. Então, ou não está enfrentando pelo medo, ou medo de apanhar, por exemplo, ou medo de não ser aceito. Eu não vou contra o bambambam da escola, não. Popular, não. Né? Ou medo mesmo de sobrar para ele. Aí a gente até fala, se tiver medo de você sofrer alguma coisa, né? Isso para todos os casos. Até num caso de assédio, de abuso num lugar grande com adultos. Você vai procurar alguém que possa ajudar. Né? Um policial, um professor, um diretor da escola. Você tem que sair para procurar. Mas, às vezes, só de você gritar, você colocar uma posição, ei, gente, olha o que está acontecendo aqui. Pronto, já acaba com aquele cenário. Você mencionou que a Beatriz pega uma fase de grandes mudanças naquele ser humano, né? E as mudanças são desde físicas, psíquicas, mas... E como é que é a autoestima do adolescente? A impressão que dá...
para quem não estuda o assunto, é que existe uma grande insegurança nessa fase de vida. Mas, por outro lado, você diz que é a fase... Você diz, é a fase da coragem. Por Da outro potência. lado, a gente estuda que é a fase da curiosidade, da experimentação, né? Então, mas como é que esse paradoxo? Né? Porque a gente parece que o adolescente é inseguro, por isso que ele acha que precisa encontrar um grupo e, às vezes, ele começa a fumar justamente porque aquele grupo que ele quer tem fumante. Então, ele é inseguro e, ao mesmo tempo, ele é corajoso. Como é que é isso? Perfeito, é isso aí. Ele é inseguro e corajoso. Ele, assim, a adolescência é um longo período da vida, né? De 10 a 20 anos. Então, a gente tem a fase inicial, tem a fase média, tem a fase final. Na fase inicial e a fase final da infância, que eu falo, que a gente chama de Rubicão, que é um termo, acho que é antroposófico, que é uma travessia do rio Rubicão lá pelo nosso imperador Júlio César. Ele passou por esse rio, era um rio caudaloso, e passando dali do rio não tinha mais volta. Ele tinha que conquistar o império ali. Então, a gente fala que saiu da infância e entrou na adolescência, está passando pelo Rubicão. Nessa fase do Rubicão, por exemplo, é uma fase de mudança de corpo. Então, uma menina que tinha um corpo todo infantil, de repente está com peito, com quadril, e ela ainda não consegue se enxergar, ela acha aquele corpo inadequado, porque a cabeça dela ainda é mais de criança. Então, ela está tentando se encaixar até dentro dela mesma. Primeira fase. A mesma coisa dos meninos, né? Dei aquele estirão. E aí cresce nariz, cresce orelha, cresce mão, depois vai crescer o tronco. Então, fica com aquele pé de 42 e um tamanho pequenininho. E aí o pinto não cresce ainda direito. Vai crescer primeiro o testículo, o saco escrotal. Então, ele fica naquele negócio. Não tem bigode, tem o outro tem bigode. Então, essa confusão do corpo também passa por eles, né? Então, muitos querem se encaixar, às vezes, experimentando personagens que eu falo, né? Então, um dia tá de patricinha, no outro dia tá de esportista, no outro dia tá de casaco, grunge e a cabeça fechada, todo no capuz, porque ele tá se escondendo. Então, depende de onde ele vai. E ele vai experimentando. Então, a experimentação do seu próprio corpo, das suas próprias roupas, é uma fase que é muito importante, que eu falo para os pais. Tem um espelhão no quarto, que eles têm que olhar aquele corpo para o cérebro entender que eles estão crescendo e que ele está se modificando. E aí ele vai vendo que roupa que fica bem em mim, que pensamento fica bem em mim, que grupo eu fico bem nele. Então, eu acho aquele grupo legal, mas tem o cigarro. Eu estou disposto a fumar uma coisa que toda a minha família e meus médicos falam que é ruim para entrar, para pertencer ao grupo, ou eu posso entrar e falar... Eu sempre falo para eles assim, fala que você tem asma, que você não pode. Aí eles, obrigado, então vou falar isso. Então eu fico dando mais dicas para ver se eles fazem, vai convivendo para ver se é isso que eles querem. Não vou falar, não entra nesse grupo, eu vou falar, não fuma, né? Mas então você vai lá, finge que fui eu que falei, minha médica falou que eu não posso de jeito nenhum, né? E ao mesmo tempo eles vão experimentando os grupos, né? Como os cabelos, experimenta, corta o cabelo, pinta de vermelho, faz grunge, arrepia, faz moicano. Isso é experimentação. Não quer dizer que ele vai ser assim para o resto da vida. Então, tem os pais que chegam lá no consultório e ficam, meu Deus, o meu filho é emo. Eu falo, gente, calma, entendeu? O meu filho é sei lá o quê. Eu falo, gente, calma, deixa as coisas se encaixarem. Nem ele sabe o que ele é. Não definam papéis agora para eles, né? Você recomenda os pais não deixarem, entre aspas, ou deixarem fazer tatuagem? Porque é uma coisa que meio que é diferente de pintar o cabelo de vermelho. Você pode tirar a tinta depois. Não, eu não aconselho ainda nessa fase, né? Na adolescência. É uma fase que você não sabe nem ao certo o que você quer de verdade, né? Até que hoje em dia, algumas tatuagens você pode tirar com laser, que antigamente não tinha. Mas isso aí é para um adolescente mais tardio ou para um adulto jovem. Aí, dependendo, eles já vão estar mais... Você vê que a crise da maior... de pertencimento acontece muito na primeira fase da adolescência. Chega na segunda, geralmente eles já estão fluindo melhor, porque eles já sabem quem eles são, do que eles gostam, em que grupo eles estão pertencendo. E aí vem a potência que eu falo deles, né? E aí, nessa fase, se a gente vê que é realmente... Eu tenho um lá, que o pai é todo tatuado, a mãe é toda tatuada, o garoto quer a tatuagem. Vai fazer 17, 18 anos, os pais estão permitindo... Então, vamos conversar sobre os pós e contras e beleza. Agora, se aquele fala, eu quero, me ajuda a convencer meus pais. E você olha e você fala, não tem maturidade ainda, a família não é dessa família, então acho que dá pra gente conversar. Mas uma coisa que eu coloco muito é a
responsabilidade sobre a própria saúde. Nesses anos que eles ficam no Ebiatra, dentro da consulta, uma parte da consulta eles ficam sozinhos no consultório. E eu falo que é para eles aprenderem a ficar numa consulta sozinho, trazerem suas dúvidas, saberem falar das perguntas. Eu faço uma pergunta, não sei. Eu pergunto, quando é que foi, por exemplo? Não, exemplo, você faz cocô todo dia? Não sei. Falei, não. Mãe, eu faço? Não, calma aí. Uma criança pequena pode até não prestar tanta atenção, mas quem é o que faz o bumbum que faz o cocô? É seu ou da sua mãe? É meu. Falei, então você vai começar a reparar se você vai ao banheiro todo dia, eu dia sim, dia não. Ah, tá bom. Então é pra gente ensinar. Então, essa parte toda de autorresponsabilidade sobre a própria saúde, a gente vai começando a educar na adolescência. Para você ser um adulto funcional, que você saiba cuidar de você. E a corresponsabilidade sobre a saúde do adulto é de quem? Dele. Não é do médico. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não. A opção que a gente tem é esse tratamento ou aquele. Você quer fazer? Tem riscos esses ou aquele. Eu indico isso. Mas a vida é sua, você que vai decidir. Nessa fase também a gente sente, é muito comum a gente sentir, eu me lembro da minha adolescência, vergonha dos pais, né? Da onde vem essa vergonha dos pais? Ou pelos pais são muito intrometidos, ou que a gente acha que são intrometidos, e a gente não quer que os nossos amigos vejam os pais da gente serem intrometidos. O que acontece? A gente quer mostrar o quê para o nosso amigo? Que a gente é independente, que a gente não tem... eu acho que vem de novo da aceitação, né? Assim, eu não sei se eles vão gostar ou não do meu pai, da minha mãe, né? E eu não quero ser tratado como criança pequena, eu quero já ser tratado como um menino grande, uma menina grande. Eu tenho 2 filhos adolescentes, né? E aí você falando assim, eu já estou pensando neles. Que às vezes eu falo, posso ir? Ai, mãe, pode, mas não fica falando muito, tá? Aí eu, tá, pode deixar, fica calada. Mas aí vem os amigos, tia, fala aí, o que você acha? Eu falei, posso falar mesmo? Aí, vai, mãe, fala então, vai. Eu tive uma experiência com a minha mãe, que minha mãe era médium. Olha. E ela tinha lá uma entidade, né? Uma entidade africana, Pai José da Angola. E minha mãe tinha o hábito de às vezes, se manifestar como se estivesse percebendo algo, né? E, às vezes, ela fazia isso com algum colega meu e, enfim, eu ficava com a vergonha daquilo. Ela fala, não, porque é sua avó, não sei o quê, pá. Aí eu me lembro de um menino que me marcou, isso deve ter 60 anos, eu nunca mais esqueci, que eu fiquei com muita vergonha. Quando os meninos foram embora, mãe, já pedi para você parar com esse negócio e tal. No dia seguinte, o menino fala assim para mim, quando é que você pode me levar na sua mãe de novo? Porque ela me falou uma coisa que ninguém sabe, só eu sei. E eu queria conversar com ela. Chego até a me emocionar pensando que nisso. Lindo. Porque aí eu que tinha criticado ela tanto, o menino tinha se beneficiado daquilo. Quer dizer, nossa, mano, a partir daí eu comecei a ter muito cuidado, né? Porque ela é ela, né? Ela era ela, tinha que ser do jeito dela mesmo, ela não podia ser outra pessoa. Mas eu me lembro da vergonha que isso me dava, né? Mas quando a gente cresce, a gente consegue já ter a nossa autoestima e falar, minha mãe é assim, hein, gente? Vai ficar apertando a bochecha de todo mundo, ou então meu pai vai ficar falando disso. Você já entende um pouquinho como é que é a sua família e você vai se adaptando. Isso. Assim, quando eles vão para casa dos amigos, também é assim. Sim. É importante essa convivência. Eu falo em sociedade, em outras famílias, com outros pais, outras mães, para eles verem como é ser criado por outras pessoas, né? É como a gente se abastece. A gente não se abastece só da criação do nosso pai, da nossa mãe, né? Ou dos nossos responsáveis diretos. A gente se abastece da comunidade que a gente vive, então... A gente fez um programa aqui, o penúltimo programa foi com Humberto Baltar, que é Ele tem várias atividades, mas ele tem muita questão da responsabilização dos pais, né? Uma responsabilidade dos pais homens e, sobretudo, dos pais pretos. Então, ele tem, inclusive, vale a pena até você conhecer. Ele tem um canal no YouTube que fala, eu acho que é Os Pais Pretos, alguma coisa assim. Legal. Depois eu te passo o link, e na reedição do programa eu vou botar o link aqui também. E ele é negro e estudou, fez parte da formação dele, estudar o máximo que ele pôde sobre a cultura africana.
que efetivamente chega muito pouco para a gente aqui, né? Foi muito vedado a transmissão da cultura negra, em troca a cultura europeia, massificaram a gente, né? E ele fala de algumas coisas que batem com o que você está falando sobre a vida em sociedade, que na África existe um conceito, na África mesmo, no continente, vários países têm esse conceito do Ubuntu, né? E ele diz assim, para um grupo, uma comunidade, o problema de um é o problema de todos. É um negócio diferente de você ver a vida, lindo, né? É lindo. O problema não é só daquela pessoa, né? Não é só daquela família. A gente fala, deveria ter uma vila inteira para cuidar de uma criança. E hoje em dia um dos maiores desafios é que as crianças elas ficam fechadas num apartamento e a família está cada vez menor, né? Então, filho único ou 2 filhos. E os pais fechados, às vezes não tem aquela avó, aquela tia, para conversar. Não, isso é só uma gripe, não. Hoje em dia, os pediatras, eles são até chamados por coisas pequenas que poderia ter, se você tivesse numa comunidade, alguém falando, não, ele não quer comer isso, deve ser o dentinho, pode dar aquilo. Você não tem mais isso, tudo é insegurança. Então, um dos papéis, assim, legal da gente trabalhar é fortalecer esses pais, essas famílias. E eles buscarem rede de apoio, outras famílias, outras mães, outros pais. Eu estou lendo um livro até que é O Defeito da Cor, né, que é da Ana Maria, esqueci o sobrenome. O Defeito da Cor. O Defeito da Cor, que foi a primeira mulher negra que entrou na Academia Brasileira de Letras. Olha, Ana Maria, me desculpa se eu tiver esquecido o seu sobrenome. E é um livro tão lindo que é sobre a nossa vivência africana. Então, a família que sai da África, veio para o Brasil, entra aqui como, né, na escravidão. Eu ainda estou na metade do livro, então vocês que já leram já sabem o final, eu ainda não sei. Mas é muito lindo, e você vê que é isso. Então, todas as crianças estavam sendo criadas por todos. Então, isso é muito legal. Quando eu estudei lá atrás, um trabalho muito antigo sobre iniciação no fumo, porque você sabe, mas os ouvintes podem não saber, 95% dos fumantes hoje se iniciaram antes dos 21 anos, né? 95%, quer dizer, quase a totalidade dos fumantes começou nessa fase. E tem um artigo que eu li que nunca mais... Sabe quando você tem livro de cabeceira? Uhum. Esse era um artigo de cabeceira. Um artigo feito por uma equipe de Harvard, mas que estudou não sei quantas mil pessoas de Beijing, né, de Pequim. E aí eles fizeram lá as 6 principais causas que fazem com que um adolescente comece a fumar. Eu não me lembro se tinha uma ordem ou não tinha, mas eu acho que eu me lembro das 6. Primeiro, a curiosidade, né? A criança que fica vendo aquilo e o que será isso? E cresce com essa dúvida na cabeça. Será que é bom? Será que não é bom? Que ele bota a fumaça para dentro, bota para fora. Várias pessoas fazem isso, durante vários momentos do dia. Então, ele fica curioso. Segundo motivo foi a experimentação. Como a nicotina é uma droga muito perigosa para gerar dependência química, aliás, um pediatra da Universidade de Massachusetts, Joseph de Franza é o nome dele. Ele é um grande estudioso também desse tema da iniciação. E ele chegou os trabalhos que ele acabou desenvolvendo mostram que existe uma questão genética. Existem alguns genes que, se você tiver aqueles genes, se experimentar a nicotina uma vez só, já é o suficiente para desenvolver aquela cascata e o vício e a dependência. Então, a experimentação, a curiosidade. Outra coisa, pais fumantes. Quando os pais são fumantes, aquilo faz com que o risco dos meninos se tornarem fumantes aumenta muito. A quarta coisa, irmãos mais velhos fumantes também. O irmão mais velho exerce esse papel também. Porque para um menino, o irmão mais velho é meio que um herói, né? Dependendo da diferença de idade. É um mito, né? Dentro da casa. Às vezes mais do que o pai.
Primeiro que às vezes ele não vê tanto o pai, que trabalha o dia inteiro, e com o irmão ele vê, e vê o irmão se desenvolvendo, enfim. Aí eu quero que você fale sobre isso depois, tá? E uma coisa que me chamou a atenção na questão da experimentação, nesse artigo feito na China, esse estudo, é que escola ruim. A escola ruim facilita o início da dependência em nicotina. Eles estudaram e viram que alunos de escolas melhores fumavam menos do que alunos de escolas piores. E acho que está faltando um que eu esqueci. Mas como é que você vê essa coisa do exemplo? Porque a gente costuma criticar muito o machismo, por exemplo, né? Sim. Essa onda de feminicídios que a gente tem visto, a gente tem identificado na cultura machista. Os estupros também têm muito da cultura machista. Aí você ouve muita gente dizendo, mas essa cultura machista foi passada para ele dentro de casa. E tem gente que atribui, inclusive, à mãe, Sim, parte dessa cultura machista. Como é que você vê isso, o lado do exemplo dentro de casa, seja para o machismo, seja para o cigarro, seja para o estupro, seja para o que for? Como é que você, como educadora parental, trabalha isso? Para que saia uma sociedade menos machista. A gente diz que a fala, né, educa, mas o exemplo arrasta. A fala educa e o exemplo arrasta. Então, você até pode falar uma coisa, mas se você age de outra forma, a criança não é boba, a criança vai pescar o que você está fazendo, na verdade, não o que você está falando. Não pode mentir, mas toca o telefone, fala que papai não tá, hein? Fala que eu não tô, não quero falar com essa pessoa, não. Ué, meu pai fala que eu não posso mentir, mas está mandando eu mentir? Né? Então, assim, tem coisas que a gente não se toca, a gente repete esses padrões. Olha, você tocou em dois temas, assim, muito fortes, né? Então, assim, lá em casa, eu falo, cara, todo mundo aqui é feminista. Aí eu tenho um adolescente menino, né, maior, e vai fazer 17 agora esse mês, e uma que fez 13 agora. Aí eu falo, mãe, eu falei, vocês sabem que o feminismo não é o contrário do machismo. O machismo é o homem sendo melhor que a mulher, né, na cabeça das pessoas. O feminismo é igualdade. E a gente fala tanto, eu falo, o mais difícil, você tem que educar os dois, né? A menina, no caso, as meninas hoje, a gente tem que dar muita informação do que pode, o que não pode, o que é um relacionamento amoroso, que você, né, como elas podem ter a autoestima delas dentro de um relacionamento fortalecida, né, para ela poder falar, não é esse tipo de relacionamento que eu quero. Uhum. E o menino, a gente tem que falar para ele exatamente o que é errado dentro do mundo machista. Porque para o menino é muito mais difícil, né? Eu ainda sou de uma... A gente fala que a gente é branco privilegiado dentro dessa sociedade, né? Eu falo, meu filho, você é um menino branco de uma classe média. O tanto de privilégio que você já tem, então você tem que olhar o que você tem para você fazer isso a favor. Eu fiz um curso de criação antirracista com a Carolina... Esqueci o sobrenome dela agora, gente. Eu tô péssima de sobrenomes. Depois eu lembro para vocês e boto aqui, que é muito lindo esse curso. E aí a gente fala... Como é que chama o curso? É Criação Antirracista. Para você criar filhos antirracistas, né? Independente de você ser pai preto com filho preto, pai preto com filho branco e branco com... Eu falei, onde é meu lugar de fala aqui, né? Na luta contra o racismo? Onde é meu lugar aqui na luta contra o machismo? E a sociedade está tão maluca, está todo mundo, né? Com tanta violência, que eu falo que o amor, o respeito é a base. E ninguém nasce, como eu digo, nenhuma criança nasce aquele olhinho lindo, maravilhoso, olhando e fala, eu vou ser machista, eu vou bater nas mulheres. Então, assim, o exemplo é o de casa. Então, como... numa casa que tem pai e mãe, como o pai trata a mãe, né? É o primeiro exemplo da criança. Como é que é um relacionamento amoroso aqui na minha casa, né? E até como os pais permitem que aquele filho seja, aquela filha seja. Ah, filho, fica aí. Minha filha, você me ajuda aqui nos trabalhos de casa. Oi? Né? Então, uma criança pequena, eu falo, pode dar um boneco, dá uma boneca para ele. Mas boneca para filho menino? Eu falei, mas ele não vai ser pai? Ele não tem que aprender a trocar fralda, passear no carrinho? Ou ele só vai dirigir carro? Então, tem um exemplo lá de casa, que a colcha da minha filha foi lavar, e eu peguei a colcha que era do meu filho pequeno, que era cheio de carro, e botei na caminha dela.
E a amiguinha da escola, elas eram pequenas, foi lá e falou assim, que coisa, né? Sua colcha, né? Cheia de carrinho. É colcha de menino? Aí ela virou assim, ué, por quê? Sua mãe não dirige? Aí eu, tô fazendo um trabalho certo. Eu falei, carro, quem disse que carro é de homem e boneca e filho é de menina, né? De mulher. Então, acho que é isso, é o exemplo, é devagarzinho. Pegar você nessa história para a gente recomeçar daí, que a gente vai fazer um intervalozinho do primeiro para o segundo bloco. O Geraldo vai botar uma música falando mal de cigarro. Oba! Qual vai ser a música, Geraldo? ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, Soa bem ao meu e ao seu ouvido. eu trago a música, É o que temos sempre oferecido. eu trago a música, Respiramos melhor o planeta e nós. eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, Soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. eu trago a música. Respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Eu trago a música, Respiramos melhor o planeta e nós. eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. ZY1 201,
Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom. Pra tosse também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma dragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde deste sábado, 7 de fevereiro de 2026, e estamos tendo o prazer e a honra de bater um papo com a pediatra, ebiatra e educadora parental Cecília Retumba. Nós estamos conversando sobre um momento, uma fase da vida de todos nós, se não passamos ainda. No caso de crianças, vão passar. E o ideal é que a gente consiga passar por essa fase da melhor forma possível e aprendendo o máximo possível para não repetir erros de gerações anteriores, né? Nós estamos, antes de encerrarmos o primeiro bloco, nós estamos falando sobre como evitar que repitamos erros, equívocos do passado.
Um dos equívocos do passado que eu me referi aqui é essa geração voltar a ser fumante. Existe agora uma iniciativa da indústria da nicotina, que são os dispositivos eletrônicos para fumar. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, todos os estudos mostravam um decréscimo da quantidade de jovens se iniciando em nicotina. Eles tinham, inclusive, adjetivos muito negativos, chamavam o fumo de uma coisa nojenta, uma coisa de velho, uma coisa que deveria ser evitada. Quer dizer, os esforços anti-nicotina feitos nos Estados Unidos estavam dando certo em relação aos jovens. Talvez não tanto em relação aos fumantes adultos, cujos resultados brasileiros, por exemplo, de cessação do uso são bem mais importantes que os americanos. Mas em relação à meninada americana, isso já estava acontecendo. E agora os cigarros eletrônicos, os vapes, estão fazendo reverter essa conquista que eu chamo, né, de você conseguir fazer um jovem entender que fumar é uma roubada. E agora esses cigarros eletrônicos, tem muitos meninos que estão começando a usar esses produtos sem nunca terem usado cigarro convencional, né? Que eu até não gosto muito de usar o termo cigarro convencional, porque parece que é um cigarro antigo. Então o bom é o cigarro novo, o eletrônico, né? Os dois são ruins, basicamente é isso. Mas durante o intervalo aqui do programa, o Geraldo manifestou uma preocupação e gostaria de ouvir a nossa convidada, Geraldo. Faça aí a pergunta que você gostaria. Então, a sociedade vai se movendo, né? Vai acontecendo. Então essa coisa, eu citei que uma senhora me falou que, eu não sei se era 40 ou se era 30 alunos, 27 alunos, os pais eram separados. 2 moravam com os pais e um deles, o casal morava junto porque não tinha condições de cada um ir para uma casa, então eles conviviam, tinham lá suas combinações, mas não eram mais casados. Isso é uma coisa que a sociedade está administrando, porque existe a figura paterna e a figura materna, né? Bom, a senhora sabe explicar essas coisas melhor do que eu. Então, Geraldo, não tem esses dados sobre como estão as famílias hoje em dia. O que a gente tem na sociedade são modificações de famílias. Então, famílias que os pais já estão no segundo casamento, e aí tem filhos no segundo casamento, então é uma família onde eu tenho uma irmã que é só paterna, uma irmã que é só materna, e uma irmã que é do meu pai e da minha mãe. Então, a gente vê famílias, né, que tem homem e mulher como pai e mãe, mas tem, às vezes, 2 mulheres, 2 homens, né? Então, a gente tem famílias diversas. Eu sempre falo que, para mim, o amor é o que importa. Se aquela criança tem um lar onde ela tem amor, respeito e educação, ela está bem, né? Independente de quem está criando ela tem que ter um vínculo por alguém tem que estar tomando conta dela. Então, a responsabilidade dos adultos é cuidar da criança, tanto fisicamente, quanto psicologicamente, né? Quanto socialmente, né? Nós somos seres biopsicossociais. O que a gente tem de estudos, que eu gosto sempre de falar, quando a gente vai estudar, por exemplo, um estresse tóxico. Estresse tóxico é um estudo de crianças que vivem experiências adversas na infância. Então, tem citado já nas pesquisas americanas uma médica chamada Nadine Burke Harris, que ela acompanhou várias crianças em situações de risco, né? Ou de violência, ou de negligência. E, hoje em dia, a gente tem uns critérios para dizer como aquela criança que vive muito tempo em situações perigosas ou de alarme, como aquilo pode afetar na saúde dela, inclusive, às vezes, mudando biologicamente o DNA daquela criança, tá? Daquela família. Então, a separação de pais, ela entra numa desses critérios de
de experiências adversas que a criança passa. Mas para virar um estresse tóxico não é só a separação. A separação, às vezes, até numa casa onde tinha muita briga, às vezes é até bem vista, porque os pais estão conseguindo viver bem em casas separadas. Mas abuso sexual, negligência, abuso físico, tem mais outros, são 10, se eu não me engano. Preenchendo, se você tem mais de 4 fatores, você tem muito mais risco de você adoecer. Não só doença só psíquica, mas doença física. Então, por exemplo, a gente dá um exemplo mais fácil de entender, tipo diabetes. Né? Diabetes, você tem um gene para diabetes, mas se você faz esporte, come bem, geralmente você pode nem ativar esse gene. E se você tem um outro filho que é sedentário, que só come gordura ultraprocessada, ele pode ativar aquele gene. Então, o gene é o mesmo, né? Então, hoje em dia, a gente vê a epigenética, não só basta ter o gene. Então, uma criança que passa por estresse tóxico na infância, ela tem mais chances de ativar genes de algumas outras doenças, né? Autoimunes, alguns tipos de câncer. Então, é isso. Assim, a parte da separação em si, ela não quer dizer muita coisa. As famílias diversas também não querem dizer. Querem dizer porque nós somos múltiplos e variados e a sociedade, ela vai vindo por aí. Agora, uma família onde tem um casal, né, homo, heteroafetivo, tanto faz para mim, mas com muito amor, carinho e ligação, conexão com essa criança verdadeiramente, isso é um fator de proteção de saúde. Eu peguei no seu Instagram, que aliás você podia dar já o Instagram, que depois a gente vai rotular, vai botar uma legendazinha na reedição do programa. É doutora Cecília Retumba Miranda. Isso. @doutora sem ponto. DRA, né? DRA Cecília Retumba Miranda. E esse seria o canal que você daria para se alguém quiser conversar com você? No Instagram tem lá na bio, tem um Linktree que tem, por exemplo, o WhatsApp do meu consultório. Então, lá tem o contato para entrar em contato comigo, mas pode mandar uma mensagem ou até dentro do WhatsApp. Você tem e-mail? Não tenho e-mail, eu tenho um e-mail de trabalho que eu dou só para paciente, para mandar exame, essas coisas. Então tá bom, então fica no endereço do Insta, tá? Isso, eu deixo o telefone do consultório depois para você colocar também. Então, lá no seu Instagram, eu peguei uma fala sua, até divulguei aqui no meu canal do YouTube não, mas no Facebook. Eu divulguei uma fala sua que eu queria que você repercutisse aqui, que do dia 1º ao dia 8 desse mês é o Dia Nacional de Conscientização da Gravidez na adolescência, né? E você teve uma fala e tal, e é uma fala que chama atenção, porque os dados realmente chamam atenção. Parece que nós somos o país com mais casos de gravidez na adolescência, com 400 mil situações dessa, né? E fala um pouquinho, porque nós estamos fazendo um programa sobre adolescente, e essa semana que acabou de acabar era da Semana da Gravidez da Adolescência. Fala um pouquinho disso. De 1 a 8 é a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência. É quando a gente quer chamar a atenção para a gente prevenir. E a média mundial, não me lembro qual é exatamente, mas a média do Brasil ela supera a média mundial. A gente vai falar sobre aqui de um outro assunto que eu amo também, que é educação sexual. Todo mundo precisa ter educação sexual. E aí, quando alguém que não entende o que é isso escuta, pode falar assim, não, vou ensinar a fazer sexo uma criança. Educação sexual não é ensinar a fazer sexo, né? É trabalhar de acordo com cada faixa etária. Então, por exemplo, pequenininhos, a gente ensina a parte do corpo. Isso é educação sexual. Eu ensinar que a pepeca é vulva e não é pepeca. A gente pode até chamar, mas eu falo, no Brasil a gente tem vários nomes. É pepeca, periquita, perereca, mas o nome oficial é vulva. Ah, que legal. Tem muitos adolescentes grandes que acham que é vagina. Eu falo, não, vagina é uma parte da vulva. Ensinar sobre consentimento. Quem pode tocar no seu corpinho, quem não pode tocar no seu corpinho. Como é o toque? Então, o toque é de limpeza, não é um toque de manipulação. Se ensinar isso para a criança desde cedo é um fator de proteção contra abuso sexual. Então, isso é uma educação sexual para uma criança pequena. Um adolescente, a educação sexual já é outra. É você ensinar sobre consentimento, sobre igualdade de gênero, que a gente está falando aqui. Falar sobre prevenção
numa relação sexual, num ato sexual, você fazer a prevenção não só de gravidez, mas fazer a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, né? Que hoje a gente chama de infecções sexualmente transmissíveis. Mas o consentimento, se a menina falou não, mas está pelada na minha frente, não. Não é não em qualquer momento. E eu falo para os meninos também, se vocês também estão desconfortáveis, vocês podem falar não. Porque o machismo, ele trabalha na cabeça dos meninos que eles têm que estar o tempo inteiro prontos para fazer qualquer coisa. Eu falo, não, vocês têm que conhecer o seu corpo, conhecer o seu sentimento e dizer sim ou não para quem vocês quiserem. Com muito respeito e na hora que tem que ser. Então, a educação sexual é um jeito da gente prevenir gravidez na adolescência. Grande parte dessa gravidez no nosso país, né, a maior parte está na região norte, tem a ver com pedofilia, tem a ver com abuso sexual de criança, né? Agora a gente estourou lá nos Estados Unidos um caso de pedofilia que está sendo investigado, mas esse caso não está só nos grandes e poderosos dos Estados Unidos, está no grandes e poderosos do Brasil. E de várias faixas, né? Então, você proteger criança e adolescente é uma obrigação de toda a sociedade. Humberto Baltar falou que ele faz trabalho também da consultorias, né? Esse que eu falei dos pais pretos, ele fala que existe um semáforo do toque. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Como é que você trabalha isso na escola? A gente ensina os lugares que podem ser tocados e os lugares que não podem ser tocados, ou que não devem ser tocados. Então, a criança aprende que receber um toque num determinado lugar do seu corpo não é adequado, né? Eu acho que isso aí faz parte. Eu perguntei a ele, e ele acha, ou ele tem estudos para dizer isso, que existe, dependendo se a pessoa tem uma formação religiosa muito rígida, a dificuldade dos pais é maior ainda em permitir que a escola fale sobre educação sexual. Ele diz que há casos em que os pais vão à direção da escola fazer queixa do professor porque ensinou determinada coisa para os filhos deles, né? Mas eu acho que aí é ignorância, né? É a ignorância disso que eu falo. As pessoas não sabem o que é. Eu faço palestra em várias escolas e aula com adolescentes, tanto para pais quanto para adolescentes. E nos adolescentes, a gente não vai falar sobre sexo, a gente vai falar sobre proteção, se for a idade, né? Dependendo. O semáforo é um jeito legal, o semáforo do toque, mas eu falo o seguinte: onde quer que toquem no seu corpo, só podem tocar se você permitir. Pode ser até o ombro, né? Sim. A gente trabalha muito isso nos hospitais, né, com os pacientes internados. Então, digamos que você esteja internado. Imagina, você já está lá fragilizado na sua cama lá e vem alguém e fica acariciando a sua canela. Canela, teoricamente, no semáforo é verde. Mas eu não quero que uma pessoa fique acariciando minha canela. Se é o enfermeiro, se é a médica. Não estou nem aí. Dá licença, minha canela. Então, assim, a gente qualquer parte do meu corpo, só quero que botem a mão se eu deixar. E isso que eu falo para as crianças. Então, até numa parte proibida, né, pelo semáforo que eu falo, que é a área íntima, se é numa creche, a moça tem que dar o banho, ela pode ir lá dar o banho, mas é a função do toque que tem a ver com sim ou não, com o semáforo. Mas é isso, assim, acho que a educação sexual, quando eu vou falar em algumas escolas, a própria direção fala assim, Cissa, vamos ter que botar um nome parecido, falando alguma coisa. Então, a gente fala, conhecimento biológico do corpo. Aí a gente fica inventando, porque na verdade é educação sexual. Sim. Mas não é ensinar a fazer sexo nem nada. E tem uma dinâmica que a gente adora, que a gente faz tipo uma caixa anônima, ou, né, eles botam as dúvidas deles, e aí eu fico tirando as dúvidas. É cada pergunta que às vezes você fala assim, gente, eles não sabem nada. Tem uns que não sabem nada. Entendeu? Então eu falo... Diz uma pergunta absurda. Absurda? Eu posso engravidar engolindo sêmen? Olha que pergunta absurda, né? Eu posso engravidar engolindo o sêmen do meu namorado? Aí você fala assim, ela não está nem entendendo, isso de uma escola boa, o corpo humano. Então, a gente volta os passinhos atrás e fala do corpo. Se você engolir, vai cair no estômago. O estômago tem ácido, vai cair no intestino, vai sair no cocô. Aí volta aqui. Onde está o útero? Onde que engravida? Não sabem parte do corpo, né? Então, numa consulta, por exemplo, de menstruação, primeira menstruação da menina,
Eu falo que é uma consulta linda, porque a gente quebra vários preconceitos sobre menstruação que a minha geração tinha, que era um saco menstruar, que a gente tinha que ser forte, que nem o homem, não tinha que ter menstruação. Hoje em dia a gente já vê que tem a beleza toda da menstruação. O mundo precisa muito mais dessa energia feminina, da pausa e do autoconhecimento do corpo, do que da energia masculina, que é da guerra e da luta. Tem que dar uma equilibrada. E aí eu falo para elas, eu mostro lá a parte, né, eu tenho uma parte do corpo feita de feltro, de tecido, que eu encomendei para uma artesã, e aí eu mostro onde é a vulva, a vagina, que o buraquinho do xixi é diferente do buraquinho de onde sai a menstruação. E tem mães que estão nessa hora da consulta, que às vezes eu expulso a mãe nessa hora, às vezes não. E elas falam, eu não sabia, achava que era o mesmo buraquinho. Falei, gente, primeiro dever de casa, espelho, conhecer o próprio corpo, para a gente entender quem a gente é. Então, conhecer a gente, autoconhecimento salva, tanto físico quanto emocional. Você disse que o ideal seria não haver gravidez na adolescência, apesar de isso ser uma coisa meio controversa. Mas quais são as diferenças que entre a gravidez adolescente para a gestação, para o desfecho da gestação, entre uma adolescente e uma mulher adulta? O corpo do adolescente ainda não está formado, né? Dependendo também da faixa que você está do adolescente, tem muito risco de morte materna, risco de prematuridade fetal, né? Porque aquele corpo não está preparado ainda para gestar de forma tranquila, né? Pode até gestar. Se uma adolescente maior, que o corpo já está mais maduro, ainda não amadureceu o cérebro totalmente, mas o corpo ainda está em amadurecimento em alguns órgãos. Mas esse, no caso, digamos que o órgão esteja maduro. A chance diminui, né, da morte materna e da morte ou da prematuridade fetal, mas ela pode trazer uma depressão, porque aquela criança gerando outra criança, né, ela muitas vezes deixa de estudar, ela sai do colégio, né, então é abandono escolar, isso para a gente é algo gravíssimo na pediatria, que a gente gostaria muito de mudar. Muitas vezes elas se sentem sozinhas, rejeitadas, porque as amigas não têm filho, não estão grávidas, né? E elas, às vezes, vêm já de uma casa com desajuste e você ainda leva um outro serzinho para uma casa que já é desajustada. Então, eu falo que na infância é a hora da gente receber amor. A gente vai enchendo a nossa mochilinha de amor, de conhecimento. Na adolescência, a gente troca, a gente aprende a trocar, como é que eu dou, como é que eu recebo. Para na fase adulta, se eu estiver como um adulto saudável, é a fase onde eu tenho que doar o amor, né? O amor, o cuidado. Se eu ainda estou numa fase que eu já estou, de repente, até falhando de receber amor, eu não consegui nem aprender a trocar, eu já tenho que doar para um outro ser humano. Claro que a gente tem projetos lindos que acolhem essas mães e ajudam elas nesse novo papel e nesse caminhar, mas o que a gente vê é que a maioria não fica preparada e aí ela tem muito mais chance dela repetir violência, né? Então, em vez da gente quebrar o ciclo transgeracional de violência, a gente repete nos filhos, porque ela não tem maturidade e assim vai. Quando a gente fala que o adulto tem atitudes, entre aspas, inadequadas para a idade dele ou para o momento de vida dele, a gente costuma dizer que ele ainda está na adolescência, né? Qual é a diferença das atitudes de um adulto bem formado, né? Um adulto equilibrado, e um adulto infantilizado, assim? Exatamente qual é a relação que se faz com a adolescência? Por que a gente chama aquele adulto de adolescente? Eterno adolescente, Eterno né? adolescente. A gente fala, hoje em dia a gente vê uns filhos de 30 e tantos, 40, morando com os pais. Eu falo, são os eternos adolescentes. Mas aqui tá bom, eu tenho casa, roupa lavada e o meu dinheiro é só para viajar. Aí a gente fala, mas cadê esse cara que teria que ser o cara da sociedade, né? O que vai trabalhar, o cara ou a mulher, no caso, né? O homem ou a mulher. Para a sociedade, eu ser o responsável pelos meus atos, por mudar o meu mundo, por eu ser o agente fazedor no planeta, né? Uhum. Eu acho que é amadurecimento mesmo, não sei. Acho que ele já está pronto para ele ter decisões de adulto, né? Muitos com muitas falhas, chegam na fase adulta com muitas falhas, mas a gente já está capaz de buscar o que nos falta. Então,
Eu falo, mas eu cheguei na vida adulta, eu não tenho educação emocional, né? Então, eu com raiva eu explodo, eu com tristeza eu fico trancada no quarto, eu não vou trabalhar. Isso era pra gente ter aprendido na infância e na adolescência. Muitos chegaram na nossa Lidar com a frustração, por exemplo. Lidar com a frustração. Você não você saber de conversar, discutir, debater um assunto sem jogar um copo de água na cara da outra, ou puxar o cabelo, ou brigar mesmo, né? Então, você fala, às vezes tem umas pessoas que você fala, isso ainda não aprendeu. Como eu não aprendi, tá, gente? Como a gente está em aprendizado constante. Mas a gente já está em capacidade de buscar essa melhora da gente a cada dia. Eu mencionei no primeiro bloco que eu acompanho alguns movimentos americanos e da Europa sobre o protagonismo juvenil na luta contra a nicotina. E uma das coisas que você mencionou também no início do primeiro bloco é que faz parte da adolescência assim, o engajamento, né? O engajamento em movimentos, vou limpar a praia, vou fazer isso, vou assinar um abaixo-assinado, coisas que você trouxe. Como é que você vê isso? Você acha que é uma coisa que isso estaria na própria índole da pessoa, aquelas pessoas que são mais engajáveis? Ou isso faz parte da família, da escola ou da sociedade? Como é que você vê? Porque os exemplos que eu tenho acompanhado, tem uma ONG americana chamada Tobacco Free Kids, Crianças Livres do Tabaco. E é uma ONG extraordinária e trabalha com protagonismo juvenil. E eles têm uma premiação todo ano, que eles aqui a gente chama de ativista, né? Eles lá chamam de advocates, né? Como se fossem advogados, mas é uma advocacy, na verdade, né? Então são ativistas juvenis, ativistas jovens, e ganham prêmios pelas melhores iniciativas, assim, são às vezes 4, 5 por ano premiados. E empresa pra caramba, quando eles publicam os premiados, muitas empresas, você vê a lista de empresas, é uma coisa fantástica, 20, 30 empresas que patrocinam aquele esforço dessa ONG, né? Ou seja, o protagonismo juvenil é uma coisa muito importante, insensada em vários lugares, né? Muito importante. E depois eu editei um vídeo de um ex-ativista juvenil, que já hoje é um adulto, e ele fala do benefício. Ele passou a exercer cargos de liderança na fase adulta, e lideranças que já não tinha mais a ver com cigarro, com tabaco. Liderança na empresa, porque ele aprendeu a ser líder, né? Uhum. Aprendeu a defender, a ter um propósito, a defender uma causa. Como é que você vê isso no jovem brasileiro, no adolescente brasileiro, porque pelo menos os que você tem acesso, eles são, ou eles estão que se dane o mundo? Como é que você vê eles estão hoje? Temos dois grupos. Temos alguns protagonismos juvenis também maravilhosos. Você vê em algumas escolas, essa parte da liderança ela é bem valorizada. Não liderança para você ser o bonzão, o chefe das coisas, mas para você saber usar o seu potencial para criar coisas novas, estimular os amigos. Então, nem todo mundo nasce também igual, né, gente? Nós temos uns que observam mais, outros que falam mais, né? Outros que juntam aquele que observa com o que fala e forma um grupo. Uhum. Então, a gente tem... Cada um nasceu com a sua vocação, que eu falo. Não tem certo nem errado. Isso é muito da personalidade das pessoas, né? Nós somos diversos. Não precisamos todos sermos líderes. Se todos forem líderes também, acabou o mundo, né, gente? Eu falo, tem que ter o liderado. Tem que ter todo mundo junto, né? Então, mas quando a gente fala de protagonismo, não necessariamente só da liderança. Protagonismo é você estimular os jovens a eles se responsabilizarem, eles terem ideias, mas a gente tem que valorizar. Se a gente não valoriza isso neles... você não sabe de nada, você só tem 15 anos. Você não sabe de nada, você acabou de sair da escola, você entrou na faculdade agora com 17, não sabe de nada. Quando a gente para ouvir eles, sai cada coisa maravilhosa. Então, a gente tem um projeto
público até que se chama Rap da Saúde, é Rap da Saúde, que é o protagonismo juvenil nas unidades básicas de saúde, eles chamando as pessoas, eles fazendo grupos, sei lá, de pressão alta, de diabetes, eles indo na casa da comunidade, eles criando laços onde eles são os responsáveis por tratar isso. Então, do tabagismo, vamos fazer um grupo aqui antidrogas. Então, eles fazem o grupo, eles estudam o assunto, eles conversam sobre o assunto que eles estão trabalhando. E aquilo ali se expande, porque um jovem falar com outro jovem é outra coisa. Eu pareço só a tia fazendo palestrinha. Exatamente. Né? O outro jovem falar para mim que, fumar maconha é ruim, que é droga de verdade, aí eu acho que eu vou ouvir. Calma aí, porque esse cara é descolado, mas ele é jovem, tá falando que a droga é ruim, então deve ser ruim mesmo. Então, diferente. É diferente, né? Então, eu acho que é muito... O Rap da Saúde é uma experiência que eu considero exitosa, mas eu acho que ainda é muito incipiente. Nós já trouxemos aqui, inclusive, Tainá Maurício. Não sei se você conheceu Tainá, não sei se ela ainda está ligada, porque isso foi um dos primeiros programas que a gente fez aqui. Deve ter aí uns 8 a 9 anos. Mas, assim, eu faço pesquisas, eu vou a unidades. Vocês aqui têm... Já chegou o Rap da Saúde aqui e não é uma coisa ainda... Não tem perna, né? Eu acho que tinha que ser mais divulgado. Mas estimulado, né? Você acha que nessa faixa etária é fácil você trazer esses meninos para defender uma causa? Você acha que eles... Então, vou falar do outro grupo, né? A gente tem um grupo muito passivo hoje em dia, porque a tela, estamos com o problema tela, né? Que é uma coisa nova na nossa geração, que antigamente as gerações antigas não tinham esse problema para se preocupar. A gente tem esse grande problema que é a tela. Que a gente já conseguiu algumas conquistas, né? Que a gente está tentando dar o celular mais tarde, colocar, tiramos, né? Quando eu falo nós, é a sociedade que cuida de criança. Então, um movimento que começou com pediatras, temos alguns expoentes, né? Algumas famílias compraram essa luta. Então, a gente tirou os celulares da escola. Hoje tem projetos de leis querendo impedir rede social até 16 anos. Mas a França passou isso, né? E aqui já temos um bom projeto de lei, né? A gente vai, agora em março, vai ser liberado o ECA Digital, que já tem algumas determinações para a política pública ser cumprida, né? Então, as grandes empresas conseguirem fiscalizar quem é menor, quem não é, porque através da tela eles falam com o mundo, muitas vezes, eles viajam para lugares que eles não iriam pessoalmente, mas também muitas vezes eles se perdem ali. Então eu falo que em 2026 a tela é vilã? Não, não é vilã. Nós estamos num mundo moderno, gente. Eu trabalho de tela, a gente está falando com tela ali, eu gosto de tela, né? Agora, o que a gente faz na tela que é vilão ou não? Quanto tempo eu passo na tela? Eu tenho ali meu encontro com os meus amigos, mas eu também na tela. E saio também para jogar bola ali na praça? Beleza. Eu uso a tela para conversar, fazer um dever de casa em grupo, mas eu também encontro com eles no cinema? Ok. Né? Agora, eu só vivo na tela. É a geração do quarto, né? Então, que tem até um livro do Hugo Monteiro muito legal, que é a geração do quarto, que é essa geração que fica dentro do quarto e os pais acham que estão seguros e, na verdade, eles estão em submundos. Você sabe que eu fiz, você me remeteu a uma coisa que eu vi, não foi ninguém que me contou. Eu era médico do Vasco e tinha um jogador do Vasco dependente de droga, que já não era mais jogador, estava vivendo na rua, e aí um psiquiatra que tem uma clínica em Vargem Grande, aqui no Rio, Jorge Jaber, o nome do psiquiatra. E aí ele acolheu o ex-jogador e eu ia regularmente visitá-lo. E um dia eu estou lá conversando com um psiquiatra que estava acompanhando o ex-jogador e para uma ambulância e eu vejo a maca e tal e vem a pessoa saiu da ambulância, entrou na maca e passou na minha frente. Eu vi, era um rapaz jovem, muito pálido, assim, eu cheguei a me assustar com a palidez. Acho que ele tivesse morto, ele estaria pouco mais pálido do que aquilo, muito pálido. Aí passou, né, a gente interrompeu a conversa, eu perguntei, isso aí é usuário de droga? Porque lá interna muito para reabilitação, né, de droga.
Não, isso aí, esse menino é dependência de tela, de jogo, e ele se tranca e fica, às vezes, uma semana sem comer. E não abre a porta e tal. Ali eu tive a exata noção do que você está falando aqui. Quer dizer, eu que sou médico, eu nunca tinha visto uma situação como é tão grave, a que ponto pode chegar, né? Então, você perguntou da apatia. Quando essa tela está em excesso, gera apatia. Por quê? Porque em um clique eu estou passando ali a minha telinha, eu estou fazendo o meu estímulo ali de reforço, né? E para que eu vou sair para jogar bola? Para que eu vou sair para me relacionar? Se eu já estou ali, viciado, e aquele vício já está me dando elementos que eu vou ficar só ali. Hoje tem uma matéria no Globo sobre o TikTok que vai ser instado a rever a sua forma disso aí que você está falando, essa coisa que é interminável, né? Isso, se você for ficar fazendo assim, não para. Isso. No TikTok não para. E isso eles vão Tem que tentar rever. proibir. Tem duas coisas, né, que mais preocupam. São os jogos com recompensa e os vídeos curtos. Sim. Porque você dá estímulos rápidos. E aí, quando você fica muito tempo nisso, e eu falo que atinge o mesmo lugar do cérebro de vício de drogas mesmo. Sim. Você vê que é isso. Dopamina, serotonina. Exatamente. É o centro de dopamina. Então, você, quando sai de muito tempo, as crianças ficam mais passivas, menos querendo fazer coisa, não acham graça em nada, porque ali é tudo rápido. Então, eu esperar uma propaganda agora, que até onde a gente vê filme, né? Tem propaganda hoje em dia, eles falam, ai, que saco essa propaganda. Eu tenho que pagar para ser sem propaganda. Eu falei, calma, na nossa época o desenho só aparecia de manhã, só voltava na manhã seguinte. Você vai ter um desenho daqui a 10 segundos, espera. Então, eles não sabem esperar, eles não sabem se frustrar, eles não sabem o que buscar. O que eu faço se eu não posso ficar na tela? Falei, então, vamos ficar sem fazer nada para ver o que vem de ideia? Olha que legal. Isso é uma outra coisa também que os pais deveriam ser exemplos também, né? Porque o que a gente mais vê são também os pais viciados em tela, né? Muito. Não é? Que você vê aqueles pais andando assim, em casa. Outro dia uma moça bateu com a cara no poste. Eu estava num Deus. boteco sentado ouvindo assim, e ela via vindo, pum, bateu com a cara no poste. Isso porque o ladrão não tinha pego o celular dela ainda também, que é outra. O que eu falo é que a gente tem que se regular. Lá em casa, eu falo muito na cabeça lá dos meus filhos. E eles falam, mamãe, hoje você tá que tá, hein? Falei, mas por um acaso hoje eu tô... E aí a gente bota a culpa no trabalho. Não, mas eu tô trabalhando, né? Aí eu falo, cara, mas eu fui entrar para ver um negócio de trabalho realmente, mas quando eu vi, me perdi. Gente, que agonia que dá. Então, se eu boto tempo de regulagem em mim, eu boto nos meus filhos também. É verdade. Eu também tenho essa desculpa de que eu estou trabalhando. Que bonitinha, né? Que a gente é adulto, a gente pode. Vem cá, você... Que recado você daria, olhando lá para aquela câmera, que recado você daria, como agora incorporando o seu lado de educadora parental? Vamos tentar fazer um resumo de tudo, de tanta coisa que a gente conversou aqui, mas vamos dizer que você estivesse se dirigindo a um casal de pais e pudesse dar um aconselhamento para eles partindo do zero. Você nunca os atendeu antes, está partindo do zero, você não os conhece bem. O que você diria para eles para educar melhor os filhos? Que eles vão colher os frutos disso depois, né? Porque um filho mal educado, eu fico imaginando esses meninos lá do Orelha, né? A porrinhação que não deve estar sendo para os pais também, né? Com certeza. Eles vão pagar por isso pelo visto pelo resto da vida. Vão ter que se mudar de casa, porque lá eles são conhecidos. Provavelmente isso vai afetá-los para sempre, fora o que vai provocar as consequências nos filhos. Mas o que você diria? Então, gente. Primeiro, a gente estuda para tanta coisa. A gente estuda para fazer um mestrado, para... Como é que vai ser meu trabalho novo? Eu vou estudar para ver o que eu vou fazer. Por que não estudar para ser pai e mãe, que eu falo? Então, toda idade do seu filho, seja criança ou adolescente, tem coisas que vão aparecer. Então, quais são
as descobertas dessa idade, o que o cérebro já sabe fazer nessa idade e quais são os maiores desafios dessa idade. Quando a gente estuda e já sabe o que vem pela frente, a gente alinha nossas expectativas e, geralmente, a maioria dos desafios, eles já são tranquilos, a gente já fica tranquilo com isso. Então, busquem profissionais que ajudem vocês nesse caminhar. Peguem vocês pela mão e falem, ó, isso é normal dessa idade, né? Então, isso aqui é uma birra normal de 2 anos. Isso é uma birra normal de um adolescente. Isso é uma birra normal de um adulto. Todo mundo faz birra. Então, primeiro, estudem para serem pais e mães. E segundo, conexão. Uma criança, um adolescente, quando ele está com conexão com seus cuidadores principais, ele se sente visto e amado incondicionalmente, né? Por ele ser quem ele é, independente. O amor é incondicional, a educação, as coisas a gente vai fazendo, mas o amor é incondicional. Se ele se sente amado, a maioria dos desafios a gente já consegue amansar, tá? Então é por aí. Esse sentir amado, né? Eu acho que isso serviria para tudo, né? Seja a educação de filhos, seja amigos, né? Casais. Eu acho que eu tenho uma certa preocupação com a questão de... O amor não depende de classe social. Mas a presença... se você sai de casa às 4, 5 horas da manhã, pega 3 horas de ônibus para chegar no trabalho. Sai do trabalho às 5, 6, pega mais 3 horas para voltar, vai chegar em casa entre 9 e 10 horas. A sua presença naquele dia ali não houve, porque quando você chega cansado e os seus filhos também já estão cansados. Não, é como se você falou em epigenética, né? Quer dizer, você pode ter um gene para uma doença, mas pode não desenvolver a doença porque o resto não aconteceu, né? Ficou só o gene. Eu acho que a mesma coisa acontece com os pais que não têm tempo, de verdade. Eles gostariam de ter, mas não têm. Como é que você trabalha isso com esses pais que têm pouco tempo, efetivamente? Que seja tempo de qualidade. Que eles estejam, mesmo longe, atentos aos filhos, né? Então, tem até uma história, né? Que o pai, quando saía de casa, ele saía antes da criança acordar e para a criança saber que ele foi lá dar um beijo e desejar que o dia do filho fosse um dia bom, ele dava um nozinho na ponta do lençol. Então, a criança, quando acordava, já procurava aquele nozinho dado pelo pai, né? Isso é uma demonstração de amor. Óbvio que eu não vou te falar que é igual a criação de quem fica mais tempo do que um filho e de quem tem que ter essa luta intensa para trabalhar. E não vou te dizer se é pela qualidade, porque tem muita gente que está o dia inteiro em casa com o filho e a qualidade é péssima. Mas principalmente pelos nossos próprios gatilhos de adultos. Então, se eu tenho fome, se eu tenho sono, se eu estou preocupada com grana, se eu vou conseguir pagar os boletos do mês, né? Se eu estou com uma doença na família... Isso já me tira um pouco da minha visão para o meu filho. Isso já estou acionada nos gatilhos. E eu chegar assim é muito mais diferente de uma mãe que está totalmente tranquila, estudando o tempo inteiro para ser mãe, chegando em casa, conseguindo fazer a comida de qualidade do filho, né? Levar para a escola, buscar da escola. Mas eu falo, não vamos desistir. A gente também, assim, a vida não é perfeita. Então eu falo, o amor, ele é incondicional. Mas as dificuldades e os desafios, eles aparecem, né? Então, às vezes, você falou do ser amado num grupo de amigos. Às vezes, vai estar numa sala onde todo mundo é chato e ninguém gosta dele mesmo. E aí? Ele vai ter que buscar essa segurança em casa e a mãe vai pensar se vai trocar em escola, se vai conversar na escola de trocar de turma, né? Ou se ele vai falar, filho, às vezes eu trabalho num dia de plantão lá que todo mundo do plantão é chato. No outro dia tem gente legal. A vida não é perfeita e ninguém quer pai e mãe perfeito. Querem pai e mãe disponíveis emocionalmente. Podem não estar do lado naquela hora, mas chegou em casa, como é que foi lá? Como é que está a treta lá dos seus amigos? Melhorou, não melhorou? Está precisando de quê? Ai, mãe, eu queria só uma atenção, entendeu? Eu acho que é por aí. É uma disponibilidade emocional, mesmo que não seja física tão perto. Você atende em... Você falou que tem um telefone do consultório, né? No Instagram, quer dizer, você atende em consultório. Onde mais você trabalha? Trabalhei anos no hospital aqui do bairro, Copadó.
Copador. Trabalhei anos. Aí eu decidi, tem uns 3 anos, ficar só no consultório, né? Então eu fico no meu consultório em Ipanema, eu fico de segunda a quinta no consultório, e eu sou da Sociedade de Pediatria do Rio, então eu tenho os meus trabalhos da sociedade, de organização Você é da de Comissão curso. de Adolescência da SOPERJ, não é isso? Sim, eu sou do Departamento de Adolescência Departamento da SOPERJ. de Adolescência. E sou de um departamento novo, foi criado nessa nova gestão, que é de jovens lideranças. A gente tem um trabalho chamado Acolhe RPED, que é um trabalho voltado para a gente receber... Acolhe RPED. RPED. R de residente. Todos os residentes do estado do Rio de Janeiro, residentes de pediatria. Então, hoje que eu falei, eu estava trabalhando em casa, eu estava trabalhando nesse projeto que a gente faz. Mas, e tem um grupo de pediatras de estudo que eu coordeno junto com outros amigos, para a gente estar sempre se atualizando, trocando. Você falou que existe... Dou palestras em escolas ou em grupos, de rodas de conversa. Você é membro da Comissão de Adolescência da SOPERJ, Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. Existe sociedade de ebiatria? Ou está embutido? Na Sociedade Brasileira de Pediatria tem o Departamento de Medicina de Adolescente, assim como na Sociedade do Rio de Janeiro. Então, é departamento, não tem a Sociedade de Ebiatria, é de pediatria. Aí dentro da pediatria tem endocrinopediatria, pneumopediatria, adolescente, E ebiatria. neonatologia. Tá. Você quer deixar o telefone para alguém que quiser contato com você? Eu vou deixar o telefone do consultório com você daqui a pouco. Mas eu posso botar na tela do depois? Do consultório pode, não tem problema nenhum. Então fala aí, já que vai para a tela. Eu não sei de qual, menino. Você está querendo que eu dê? Calma que eu dou, gente. Que aí vocês vão entrar em contato com a secretária. Ah, claro. É que você, olha, vê, porque a às gente vezes grava telefone o Geraldo dia. comentou aqui que não conhecia a especialidade, né? Não conhecia nem a palavra ebiatria. Eu conhecia a palavra, mas não conhecia a especialidade também. Você imagina, nós dois somos pessoas esclarecidas, quanta gente não sabe que existe essa oportunidade de ter alguém voltado para o aborrecência, o angiolescência. Adorei essa palavra. Não é? 15 segundos. Ó, o telefone 21 97258 1098. Tá bom. Obrigada. Fala mais uma vez, rapidinho. 97258 1098. Legal. 21. Geraldo, obrigado. Cecília. Obrigada, muito Alexandre, obrigado. pelo convite. Ouvintes, Obrigada, divulguem, Geraldo. por favor, o programa.